Luísa de Mendonça Faria de Salles, Interseccionalidade entre Pobreza e Violência contra Mulheres, uma análise da obra Made. Esse trabalho foi produzido por mim e pela professora Tatiana Machiavelli Carmo Souza. Nós decidimos falar desse assunto devido à importância e necessidade de se abordar a violência contra a mulher no contexto atual. Nós sabemos que tivemos avanços importantes conquistados ao longo do tempo em prol dos direitos e da proteção, da proteção das mulheres. Mas tais medidas ainda são insuficientes. A violência contra a mulher continua a ser uma realidade alarmante e persistente, que afeta milhões de mulheres ao redor do mundo. Devido a isso, é fundamental que se continue a debater, analisar e pesquisar esse tema, em busca de uma forma eficaz de se erradicar a violência contra a mulher. Para que isso fosse possível, nós trouxemos uma conexão. Nós utilizamos aqui, como análise da própria realidade, uma obra literária. Nós podemos fazer isso porque a arte ela é um reflexo da nossa realidade. A literatura e as outras formas de arte são poderosas ferramentas de análise social. E elas refletem aspectos cruciais da nossa própria cultura, da nossa própria vivência, oferecendo uma perspectiva rica e sensível das condições sociais humanas. Ao analisar uma obra de ficção ou autobiográfica, podemos explorar de maneira crítica e acessível as complexidades de temas como a violência e a vulnerabilidade. Para que a gente pudesse fazer isso, nós escolhemos uma obra, essa obra chama-se Made. Nós escolhemos manter o título em inglês, porque nós acreditamos que ele melhor representa o tema do livro. Então, nós optamos por manter o título do livro em inglês. Em português, ele chama Superação. Made foi escolhido por retratar a jornada real de Stephanie Land, uma mãe solo que enfrenta violência doméstica e pobreza extrema. A obra oferece uma interseccionalidade entre opressão de gênero e a vulnerabilidade econômica, temas que refletem a realidade de muitas mulheres e que aqui é nosso tema. A análise visa explorar como essas dinâmicas se manifestam no cotidiano de Stephanie e como se relacionam com a realidade de muitas mulheres no Brasil e no mundo. A partir do livro, nós buscamos conhecer e identificar os tipos de violência vivida pela protagonista em Made, interseccionar as vivências de violência contra a mulher e pobreza relatadas em Made, problematizar as concepções limitantes e monofocais de pobreza na sociedade e também tratar conexões, evidentemente, entre o livro e a realidade. Para que isso fosse possível, para que a gente pudesse analisar esse livro e essa personagem, nós decidimos utilizar a abordagem materialista histórico-dialética, porque nós entendemos que ela compreende o sujeito como um ser histórico e social em constante interação e transformação com o meio. O sujeito, ali, é analisado em sua totalidade, rompendo com visões reducionistas que o limitam a processos psicológicos ou interações físicas, sendo visto como um agente ativo de transformação social. A gente ainda fala que a obra Made é um reflexo dessa realidade social e que a gente vai buscar aqui analisar a intersecção entre essa pobreza e a violência. Para além disso, nós, nessa pesquisa, adotamos uma perspectiva interseccional, considerando as múltiplas camadas de opressão, como gênero e classe social, para uma análise mais abrangente das dinâmicas de violência representadas na obra. Como resultados, em relação à violência, nós tivemos que é possível constatar que a violência contra as mulheres persiste em uma frequência alarmante, abrangendo múltiplas formas de violência, como de gênero, física, moral, psicológica, sexual, patrimonial e simbólica. Essas formas de violência são resultados de estruturas históricas e sociais que perpetuam a subjugação da mulher, especialmente em uma sociedade capitalista patriarcal. A análise também revelou que as relações de poder historicamente estabelecidas pelo patriarcado contribuem para a construção de relações violentas entre homens e mulheres, promovendo estereótipos que legitimam controle masculino sobre as mulheres. Além disso, as mulheres enfrentam desigualdades interseccionais de gênero, raça e classe, o que amplifica sua vulnerabilidade à violência. Outra importante resultado que tivemos em relação à violência é que, apesar das leis de proteção que foram criadas, ainda existem lacunas na efetivação dessas leis. As redes de apoio muitas vezes falham em fornecer o suporte necessário e as vítimas são frequentemente desacreditadas
e culpabilizadas, dificultando a denúncia da violência. Aqui temos uma parte do livro em que ela vai abordar essa questão da violência e da questão da culpabilização e da falta de suporte. Nessa parte do livro, após ter sofrido violência de seu namorado, a Stephanie, ela liga para a polícia e aqui nós temos a cena. Um policial bateu de leve na porta quebrada, ele era tão alto que a cabeça quase encostava no teto. Enquanto ele contava o que tinha acontecido, ele fez algumas anotações, examinou a porta, acenou com a cabeça e perguntou se estávamos bem, se nos sentíamos seguros. Depois de um ano de abuso, ameaças e gritos de insultos dirigidos a mim, essa pergunta gerou bastante alívio. A maior parte da fúria de Jamie era invisível. Ela não deixava hematomas ou marcas roxas, mas dessa vez havia marcas visíveis. Era possível mostrar vestígios de sua fúria. Eu poderia dizer, ele fez isso com a gente. E as pessoas veriam, balançariam a cabeça e me diriam, sim, eu estou vendo que ele fez isso com você. O boletim de ocorrência que o policial deixou era um atestado de que eu não estava louca, e eu o carreguei na bolsa durante meses, como um certificado. Essa cena mostra exatamente isso. A violência, além dela acontecer, quando a mulher sofre violência, ela ainda tem que provar por diversas formas que ela realmente sofreu essa violência. Porque a sociedade, ela não dá credibilidade à denúncia da mulher. Então, isso mostra, na nossa análise, como essas leis ainda têm muitas lacunas e furos, porque deveria ser suficiente para que a mulher denunciar essa violência, mas infelizmente não é. Em relação à pobreza, nós podemos ter as seguintes análises e resultados. Foi possível compreender a importância de considerar a exclusão social como parte fundamental da ideia de pobreza, visto que a exclusão social limita as oportunidades de vida e gera mais privações para as pessoas em situação de pobreza. É possível perceber ainda que a cultura da pobreza e a maneira como ela perpetua estereótipos negativos e preconceituosos em relação aos pobres gera consequências psicológicas severas naqueles que vivem em situação de pobreza, dado que confere a eles uma culpa e responsabilidade real, que, por sua vez, apenas intensifica as condições de vulnerabilidade. Por fim, também é possível notar que as dificuldades burocráticas enfrentadas por pessoas em situação de pobreza ao buscar assistência governamental, como testes toxicológicos para beneficiários de programas sociais, só reforçam estigmas e concepções negativas atreladas à pobreza. Aqui também temos outra parte do livro em que é possível ver isso. Nessa situação, a Stephanie fala: durante o primeiro dia de neve, tentei silenciar minhas vozes internas de culpa e vergonha que perguntavam se a Mia teria tido uma vida melhor com outra pessoa, se minha decisão de trazê-la ao mundo for um erro. Meu coração doía por minha filha, mais que usual naqueles meses, enquanto havia enfrentar as transições entre a casa do pai e a minha. Na maior parte do ano anterior, quando eu buscava a Mia nessas tardes, ela dormia quase todo o caminho de volta, exausta com a procissão que o pai armava para exibi-la aos amigos durante o fim de semana, para mostrar como era um bom pai. Outras vezes ela chorava por Jamie, que me dilacerava, e ao mesmo tempo apunhalava de raiva. Nunca me arrependia de minha decisão de ficar em Washington tanto quanto nessas tardes. Pobreza era um lago estagnado de lama que grudava nos pés e se recusava a sair. Nessa cena a gente pode ver a culpa de uma mãe pela condição que se está. Essa é a questão que foi abordada anteriormente, fala sobre essa culpabilização que a pobreza traz, né? Esses estigmas negativos, esses estigmas esses estigmas sociais que são impostos como se a pobreza fosse uma decisão, como se fosse fácil sair dela, como se fosse simples. E aqui a gente pode perceber que não. Durante o livro todo, ela lida com essa pobreza, ela lida com a culpa, com a acusação dos outros, que ela deveria ser uma mãe melhor, que ela deveria ter feito mais, sendo que ela já está exausta e não há maneiras de conseguir fazer mais. Considerações finais, finalmente. Por fim, a parte da análise do livro concluiu-se que, mesmo com a implementação das leis de proteção contra a mulher, proteção da mulher, e da disponibilidade de auxílios governamentais, essas estratégias ainda se revelam inadequadas diante da complexidade da realidade em que vivemos.
Portanto, torna-se imperativo o desenvolvimento de uma nova abordagem que leve em consideração a totalidade dos fatores que contribuem para a perpetuação da violência e da pobreza. Somente por meio de uma estratégia abrangente será possível enfrentar de maneira eficaz essas questões profundamente enraizadas na sociedade. No que diz respeito aos objetivos propostos, o estudo foi bem sucedido em alcançá-los. Entretanto, vale ressaltar que a pesquisa não resolveu completamente o problema proposto, mas sim se propôs a ampliar significativamente o campo de pesquisa e a compreensão sobre as complexas relações entre violência contra a mulher e a pobreza. Por se tratar de um assunto extremamente relevante, sugere-se o estudo contínuo do tema, a fim de buscar estratégias de enfrentamentos mais eficientes e realistas. Aqui estão as referências. Muito obrigada pela visualização.